Cara, quando você se sente mal, quando você não se sente tão bom bastante, quando você não se acha capaz, quando você sente que você tem algumas dificuldades de aprendizado, que você demora um pouco mais para aprender algumas coisas, que você acha que você deveria ser como fulano, como cicrano, como beltrano, você começa a achatar a sua personalidade. E quando as pessoas que convivem com a gente percebem isso, se elas estiverem de má fé, elas vão usar disso para se favorecerem. Então, às vezes, você pode ver que tem pessoas que se arrumam extremamente bem, que querem passar o que não são. Muitas vezes elas fazem isso para cobrir a sua baixa estima. Porque tem dois tipos de pessoas. Tem gente que tem aquele comportamento realmente que é nítido, você vê a baixa estima dela, nítido você vê. Ela tem uma baixa estima. Mas existem aquelas pessoas que elas querem mostrar que são pá, tal, e no fundo, se sentem miúdos perante a determinadas pessoas. Então, quando a pessoa ela exerce esse papel de poder, do ego, porque eu domino, porque eu sou bom, e encontra pessoas de baixa estima, a pessoa que tem baixa estima, elas tendem, de certa forma, a querer ser conduzida pelas pessoas de maior força. Isso está ligado, de certa forma, de uma maneira velada, a uma admiração. Porque, né, começa aí. É a admiração que eu tenho pelo outro que eu não sei reconhecer em mim. Por que admiração? Porque admiração pela pessoa que eu sou, pela pessoa que eu me tornei, admiração pelo que eu faço, admiração pelo caráter que eu tenho, admiração pela força que eu tenho. Logo, se eu não reconheço isso em mim, ou seja, se eu não me acho uma pessoa de força, se eu não reconheço as minhas forças, se eu não me acho uma pessoa inteligente, se eu não me acho uma pessoa bacana, se eu não me acho uma pessoa influente, se eu estou o tempo todo depositando toda a minha admiração sempre nos outros e acreditando que eu gostaria de ser igual ao outro, admirar não é querer ser igual. Anota essa frase. Você pode muito bem admirar uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa que tem uma comunicação assertiva, que é descolado, que tal, é bem ali despachado. Nossa, que bacana essa pessoa, se veste muito bem, fala muito bem. Admirar, ok, nossa, que bacana, ela tem uma presença de palco, uma pessoa inteligente, uma pessoa íntegra, de caráter. Eu admiro essa pessoa, mas não queira ser igual a ela. Por quê? Porque quanto mais você querer ser outra pessoa, mais você está adotando a famosa baixa estima. É como se você pegasse você mesmo, a sua persona, e massacrasse diante de você mesmo. Não é maluco? Mas é verdade. É assim que a gente vai aos poucos dando poder às outras pessoas. E as outras pessoas percebem isso. Às vezes, elas percebem de forma consciente. Às vezes elas fazem isso porque ela vê que você é uma pessoa de baixa estima, então ela vai lá, vai começar a te agradar, vai dizer que você é uau, tal. Aí você pensa, caramba, uma pessoa como ela tá me elogiando, uma pessoa como ela tá falando isso de mim, oh, que legal. Ao invés de você crescer para você, você cresce para fora. Ou seja, você exagera na admiração dessa pessoa. Então você deposita tudo que você tem, todas as fichas que você tem em cima dessa pessoa. Quando você está num momento de insegurança, de um momento que você está numa vibezinha um pouco mais insegura, isso não significa que você seja, mas significa que você pode estar passando por um momento onde um determinado evento te deixe assim desconfortável, inseguro. Nesse momento, você olha para um lado, olha para o outro, principalmente no ambiente de trabalho, então você vai grudar nas melhores pessoas. Só que as melhores pessoas nem sempre são as melhores pessoas para fazer você evoluir. Essas melhores pessoas são as pessoas que você quer que, na verdade, te dirija, te conduza, porque você não vê força de fazer isso sozinho. Então você deposita essa força em alguém. Porque nós precisamos entender isso na linguagem do dia a dia da nossa vida. Senão a gente não vai entender como nós estamos nos relacionando com outras pessoas e até mesmo com a gente. Então, por isso que eu falo desse cuidado, se eu não estou bem comigo mesmo, se eu não estou bem relacionado comigo mesmo, se eu não enxergo nada de bom em mim e acho que sempre os outros são melhores de alguma forma do que eu e passo a admirar demais querendo ser essa pessoa, porque existe uma diferença.
Quando você está muito seguro, quando você está muito bem, quando você está bacana, normalmente nós temos medo. E ele faz parte do processo, porque ele nos alerta. Ele pode nos ajudar. Ele pode nos ajudar. Opa, aqui eu vou. Não, aqui eu enfrento mais um pouco. E o medo, quando eu enfrento de forma positiva, ele me ajuda a me conhecer. Ou seja, peraí, eu tô com medo, mas eu tô enfrentando, eu tô indo. Então, ele é um medo que tá fazendo você evoluir. Agora, aquele medo que te trava, esse é o preocupante. Porque se ele te trava, é que você não tá querendo enfrentar. E se você tá lidando com outras pessoas e você tá depositando força nos outros e não em você, esse medo, ele vem contra você mesmo, porque isso você vai estar dando o quê? Munição para as outras pessoas. Ou seja, poucas são as possibilidades e as probabilidades da sua autoestima começar a ganhar força, porque você não se vê, você não se reconhece, você não reconhece a força que tem em você, você não reconhece as virtudes que você tem. E isso pode vir através de quê? Ou é porque você realmente se massacra demais e não consegue ver nada de bom em você, ou pode ser que você vê alguma coisa positiva em você, mas você tem medo de que se você não fizer aquilo que a pessoa está te pedindo ou que a pessoa está te mandando, você pode, de repente, perder o emprego, perder a oportunidade de estar perto dela, porque já que você admira tanto, você não quer estar longe dela, você quer estar perto dela. Se é uma questão hierárquica, você pode ter medo de perder o emprego. E aí, esse medo externo, ou seja, a vida com que você está vivendo lá fora, a situação que você está passando lá, ela pode também te ajudar a fazer com que você cada vez mais fique próximo de pessoas que têm um poder sobre você, porque se você não tiver aquilo, você morre. Se você não tiver aquilo, acabou a sua vida. Ou seja, são medos externos provenientes de várias situações que você pode estar passando, que você pode estar envolvido, deixando esse tipo de coisa acontecer. Como eu posso me sair disso? É nada mais, nada menos que você elevando a sua força. Porque se você simplesmente falar assim, não é tão fácil, mas é possível. Por que não é fácil? Porque você não vai falar assim, agora assisti o vídeo da Patrícia e tem todo sentido para mim. A pessoa exerce força sobre mim. Ela tá o tempo todo mandando o que eu falo, ela me manipula, eu não tenho força para nada. Toda vez que eu vou me posicionar, a pessoa toma a frente e eu acabo de uma certa forma me prejudicando. Eu não sinto que sou importante, eu não sinto que sou bom, só é a pessoa. De uma certa forma eu admiro, mas ao mesmo tempo eu não gosto da maneira com que ela me trata, porque é ruim estar debaixo do guarda-chuva de uma pessoa que está o tempo todo mandando, que está o tempo todo te enfraquecendo. Mas então, a partir do momento que você viu esse vídeo e agora você quer mudar, não vai ser simples assim, porque você vai precisar do quê? De ferramentas, de novas estratégias e de um novo comportamento. Para isso, você precisa mudar o seu mindset, ou seja, a forma com que você pensa sobre o que está acontecendo. Se você não entender quem é o seu oponente em relação a você, você vai ter poucas chances de reverter esse quadro. Agora, quando você sabe quem é o seu oponente em relação a você e se conhece muito bem e conhece as suas forças, sabe do poder que você tem, é muito mais fácil. Agora, quando a gente se encosta em pessoas melhores do que nós, com caráter, com força, com virtude, essa pessoa, elas nos ajudam. Porque tem pessoas melhores do que nós. Só que pessoas melhores do que nós e que sabem que são melhores do que nós, elas usam isso de forma positiva, te ajudando a crescer e não te ajudando a cair. Porque se ela está te ajudando a cair, ela é consciente da força que ela tem e da fraqueza que você tem e usa isso contra você. Olha que diferença de relação. Mas se hoje você está diante de uma pessoa que te causa desconforto, que te causa medo e que exerce uma função em cima de você, te causando esse tipo de sensação, é uma relação tóxica, é uma relação abusiva, é o tipo de relação manipuladora. Olha como são as coisas. A gente está falando de um ambiente de trabalho? Sim. Nós estamos falando de um ambiente onde eu estou ali para exercer o meu papel, entregar os meus resultados com excelência. E isso pode acontecer, Patrícia? Total. E quanto menos você se conhecer, e quanto menos você estiver afastado de você, mais são as chances de você viver isso e não perceber. Então, como você lida com isso? Simples. Se fortalecendo, se conhecendo, sabendo exatamente os seus limites. E você também não pode se colocar em risco para provar nada para ninguém. Então, cuidado com o que você está dando a outra pessoa, em detrimento de uma possível baixa estima,
de uma admiração exacerbada, ou até de um medo velado que você possa não saber que tem, mas esse tipo de comportamento fazer com que você cada vez mais perca campo sobre o seu próprio universo, sobre o seu próprio chão.